gurizada colorada, saudações do Esporte Clube Internacional. Bem, o nosso querido Colorado teve mais um jogo, cumpriu mais um jogo da tabela, né, lá na Fonte Nova, em Salvador, contra o Bahia. Um jogo atrasado da 14ª rodada. E a situação do Internacional, cada vez que vai passando, cada jogo que vai passando, a situação, né, vai ficando mais complicada. Bem, o Internacional, né, entrou em campo com o que nós chamaríamos de 5-3-2. E variando esse esquema, na verdade. Quando o Internacional estava com a bola, era um 3-5-2. Quando estava sem a bola, era um 5-3-2. Então, um esquema até razoavelmente organizado que o Ramon Dias aí colocou hoje. O Internacional, ele tem um grave defeito, e se você, guria, que acompanha o Internacional há mais tempo, prestar bem atenção, fizer essa leitura correta, você vai ver que o Internacional sai treinador, entra treinador, e os defeitos são os mesmos. Nós reclamávamos, né, do Roger Machado, porque o time não está produzindo, não está isso, não está aquilo. Entra o Ramon Dias, é a mesma coisa. Por quê? O Internacional tem alguns problemas gravíssimos e que nós, na verdade, só vamos resolver, né, quem sabe, na temporada que vem. Quem sabe, porque não se tem dinheiro para contratar, né, teria que mandar embora metade do elenco, eu não sei como vai ser. Mas a verdade é que o problema persiste. O problema persiste. Qual o grande problema do Internacional? O Internacional, olha só, você tem em campo problemas táticos, você tem problemas técnicos, né, mas o grande problema é a maneira de jogar destes jogadores do Internacional. Nós temos um elenco razoavelmente velho, né, e muito desinteressado. A transição do Internacional da defesa para o ataque é muito lenta, Em todos os jogos você vê, por exemplo, o Internacional jogando como se ele estivesse ganhando, quando ele está perdendo. Então, não há aquela motivação em determinados atletas para que o jogo ande, para que o jogo, né, seja muito vertical. Nós temos hoje no Internacional, neste momento, né, o Carboneiro, que ele, embora não seja nenhum craque, mas ele acaba fazendo a diferença por causa do jogo vertical, porque ele dá velocidade ao jogo, e mais ninguém. Acabou. Nós temos o Bernabé. O Bernabé, por exemplo, né, está definitivamente definido que o Bernabé não sabe defender. Ele não consegue operar corretamente na defesa. Hoje fez um pênalti bobo, infantil, né, para colaborar aí com a derrota do Internacional. Mas o Bernabé no ataque é muito bom. Eu tenho até defendido o Bernabé no lugar do Alan Patrick, que é muito lento, a transição fica lenta demais. E o Bernabé certamente iria se sair muito bem nesta função. Bem, mas enfim, o Internacional no primeiro tempo perdeu o Vitão, que se machucou, né? Teve que entrar, deixa eu ver aqui, saiu o Vitão, entrou o Cleiton, né? E o jogo, o Internacional, ele tem uma característica muito interessante, só você observar também. O Internacional joga 10, 15 minutos e acaba, e para, baixa as linhas e acaba o jogo com o Internacional. Isso fora de casa, dentro de casa. No jogo contra o Bahia parece que entrou meio tonto, e nos 5, 10 primeiros minutos o Internacional até ameaçou alguma coisa.
mas depois entrou no seu jogo padrão, no tradicional, né? E o Bahia, então, começou a crescer, né, no jogo. Bem, ainda falando sobre o primeiro tempo, o Internacional fez 5 finalizações, né, neste primeiro tempo. Eu sempre digo, é muito pouco para um clube muito grande como o Internacional. 5 finalizações é muito pouquinho. Foram 3, né, que sequer acertaram a meta do Bahia, né, até porque o Internacional, seus atacantes, né, são muito ineficientes, né, e 2 bolas que foram na direção do gol do Bahia. 5 finalizações para um primeiro tempo muito fraco. O Internacional, ele não demonstra, né, por meio dos seus jogadores, nenhuma reação. Nós não vemos o Internacional. O Internacional é um time de bolinha para os lados. Bolinha para um lado, bolinha para o outro, aí não deu certo ali uma jogada, volta tudo, vai lá para o Vitão, para o mercado e reinicia tudo, e assim ele fica. E tem sido assim há muito tempo. O Internacional produz muito pouco, muito pouco. Então 5 chutes no primeiro tempo, né? Bem, veio o segundo tempo, o Internacional mudou, o Ramon mudou no segundo tempo. Deixa eu ver aqui no intervalo, ele tirou o Bernabé, que já tinha cometido o pênalti, já tinha um cartão amarelo, né, e colocou o menino Alisson, que até se saiu bem, bem razoável, porque marcou melhor que o Bernabé e meio que anulou, né, o menino do Bahia, que joga lá pela direita. E também tirou o Alain Benítez e colocou o Gustavo Prado. Aí ele fez uma troca, né, botou o Bruno Gomes, né, para a função de lateral no lugar do Alain Benítez e colocou o Gustavo Prado ali como meio atacante, para ver se ajuda ali o Borré, né, e o Vitinho. O Borré, mais uma vez, muito ineficiente. Ele até corre bastante, é um dos poucos jogadores, né, que se esforçam em campo, isso é verdade. No entanto, a incompetência, a ineficiência do Borré é uma coisa extraordinária. Depois, no decorrer do jogo, do segundo tempo, né, o Bahia deu uma baixada de linhas, estava ganhando o jogo e ficou jogando no contra-ataque. Mas o Internacional, ele é inofensivo. O time do Internacional é inofensivo. Assusta, a mim me assusta. Bom, o Ramon, hoje sem o Emiliano, né, colocou ainda o Luiz, tirou o Luiz Otávio e colocou o Bruno Henrique, né, que não é nada, tirou o Vitinho, colocou o Raikkonen, menino Raikkonen, também não conseguiu fazer nada, porque o Internacional jogando com 10, né, ele já é ineficiente, já é inofensivo com 11, imagina com 10. Né? Depois, aos 25 minutos, o Alisson, o menino que entrou no lugar do Bernabé, foi expulso, né, e aí acabou o jogo, é isso aí. Mais uma derrota do Internacional, né? E a situação, eu estou tentando confiar, né, na minha intuição, que eu acho que o Internacional não vai cair, mas não por méritos do Internacional, né, mas pelo demérito dos 4 que estão lá na zona do rebaixamento. Bem, no meio da semana aí, no final de semana, aliás, né, houve um movimento aí contrário a esse pensamento. O Vitória ganhou do Santos, lá em São Paulo, e o Juventude ganhou do Bragantino. Então se aproximaram mais do Internacional. E a situação, ela vai começando a ficar perigosa. E já já eu vou falar sobre isso, porque eles estão começando, pelo menos esses dois, o Vitória e o Juventude, a se aproximar do Internacional, né? E o Internacional tem jogos muito difíceis pela frente. Bom, eu vou dar a nota agora para cada jogador do Internacional por este jogo, tá bom? Vamos lá.
começar aí pelo Ivan, nosso goleiro. Eu vou dar nota 7 para o Ivan. E vou dizer por quê. Apesar dele ter espalmado uma bola, né, no pé, né, de um jogador do Bahia, de resto, ele atuou muito bem, né? Fez algumas defesas boas. E o principal, o Ivan fez um negócio que eu diria sensacional. No pênalti, o Ivan simplesmente não escolheu o canto. Eu conheço tudo de pênalti. Ai, ai, ai. A coisa mais comum são goleiros caírem 10 minutos antes do cobrador bater o pênalti, né? O Ivan não se mexeu, ficou quietinho no canto dele. No canto dele não, no meio do gol. Dificultou tremendamente para o William José, porque me parece, eu que conheço muito como se bate pênalti direito, né, me parece que o William José não se preparou corretamente para bater o pênalti. Ele esperou simplesmente que o Ivan escolhesse um canto para ele jogar no outro. O que ocorre é que o Ivan não escolheu canto nenhum, ficou quietinho lá no meio. Aí você tem fração de segundos para decidir onde você vai bater. E aí ele bateu mal, bateu a meia altura, que não se deve fazer jamais, né? E o Ivan foi literalmente na bola e pegou o pênalti. Mérito do Ivan. O rebote, o William José conseguiu errar de novo, acertar a trave, e no segundo rebote, então, ele conseguiu fazer o gol. Mas o Ivan, né, teve um papel fundamental ali, ele defendeu o pênalti. E eu gostei demais, então nota 7 para o Ivan. Tá bom? Tomara que ele consiga aí, né, se firmar, né, ganhar confiança para poder mostrar, quem sabe, o futebol dele, né? Bom, o Alain Benítez, fraco, nota 5. Vitão, não comprometeu enquanto esteve em campo, nota 6. Mercado, nota 7. O Vitor Gabriel, nota 5, também não comprometeu, e o Bernabé, nota 4. Infelizmente, mais uma vez, muito fraco, né, no setor defensivo, e cometeu um pênalti absolutamente infantil. Um absurdo. Mas, enfim, o Bernabé devia ser aproveitado no Internacional de outra forma, porque ele é muito bom no ataque. Bom, o Luiz Otávio eu vou dar nota 6. Bruno Gomes também nota 6. Se movimentou bem. Thiago Maia não comprometeu, mas também não fez nada demais, nota 5. Vitinho, nota 4. E o Borré, nota 4. Mais uma vez o Borré, né, ele uma ineficiência absurda, um negócio impressionante. O Cleiton, que entrou, eu vou dar nota 5. O Adson eu também vou dar nota 5, porque até ele cometer, né, a falta que gerou a sua expulsão, ele até estava se saindo muito bem, né, e, de certo modo, anulou, como eu já falei, o menino do Bahia que joga lá pela ponta direita. E o Gustavo Prado, por fim, que entrou depois, nota 5, também não comprometeu. Mas vejam então que, mais uma vez, né, o conjunto, de um modo geral, do Internacional, muito fraco. Muito bem. Voltando à nossa situação, né, do nosso querido Colorado, a situação é a seguinte. Eu vou, mais uma vez, reforçar. Estou confiando na minha intuição de que o Internacional não vai cair. E tomara que eu acerte. No entanto, a situação, ela meio que está afunilando, né, ficando cada vez mais perigosa. Primeiro, porque o Internacional, né, se comporta com uma incompetência absurda. No jogo contra o Mirassol, parecia que o Mirassol é que estava perdendo e o Internacional ganhando de 3-1, porque os jogadores do Mirassol corriam, se esforçavam, e os do Internacional tocando bolinha de um lado para o outro. Então isso é preocupante.
Isso no Internacional já vem de muito tempo. Não é de hoje, vem de antes do Roger Machado. E continua com o Ramon Dias, né? Então, o Internacional é muito ineficiente, e este é o grande problema. Este é o grande perigo. O Internacional está com 35 pontos, né? Aí vem abaixo dele o Santos e o Atlético Mineiro, né, quase colados. Acho que o Santos com 31 e o Atlético com 33, se eu não estiver enganado. Então, ali na cola do Internacional. E logo em seguida você já tem o Vitória, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Os próximos compromissos do Internacional são perigosíssimos. Primeiro, o Internacional tem o Fluminense no final de semana, no Maracanã, no Rio de Janeiro. É um jogo que, se nós levarmos em conta o que vem jogando o Internacional, ganhar, né, vai ser um presente dos céus, né? Então é um jogo perigosíssimo para nós. E se porventura o Internacional perder no final de semana, ele já vai ser ultrapassado por outros clubes. E aí nós temos que tomar esse cuidado. Depois do Internacional tem o Atlético Mineiro, que é justamente quem está logo abaixo dele. O jogo é no Beira-Rio, mas que diferença faz? O Internacional não tem mais a vantagem do Beira-Rio. Antigamente nós víamos o Beira-Rio como um fator, né, a favor, né, para nós ganharmos jogos e tal. Internacional como mandante, mas hoje isso acabou. Então, é um jogo perigoso. O Internacional precisa ganhar? Sim, mas o Atlético Mineiro também precisa ganhar. Então é um jogo perigosíssimo. E depois o Internacional tem um jogo que, dependendo, pode ser aí um divisor de águas, que é justamente o Vitória lá em Salvador. Olha, aí a coisa complica. Então o Internacional tem que tomar muito cuidado. Eu não sei, na verdade, o que fazer, né? Porque eu não sou o técnico, eu não posso fazer as mexidas que eu gostaria de fazer, então eu tenho que ficar esperando. Você, guri e guri, tem que ficar esperando também, torcendo para que alguma coisa aconteça. Mas a situação realmente é difícil, é complicada, muito difícil. Eu não sei, né, assim, o que poderá acontecer ao Internacional se continuar desta forma. É inadmissível um time, né, do tamanho do Internacional, um clube do tamanho do Internacional, fazer partidas e finalizar 8 chutezinhos em gol, 10 chutezinhos em gol, meia dúzia, num jogo todo. O que é isso? É inadmissível isso. Isso não pode acontecer. Mas, infelizmente, está acontecendo. E nós precisamos, então, né, fazer o nosso papel de torcedor. Torcer para que, de alguma forma, isso mude. Porque realmente a situação é muito difícil. Tudo no Internacional vem dando errado. Tudo no Internacional parece que colabora contra. Nós temos 3 goleiros, né? 2 estão muito mal, né? Inclusive o Rocher, que é da seleção uruguaia, está muito mal, né? E esse menino, o Ivan, é um goleiro que, na verdade, nós precisamos aguardar um pouquinho mais aí, ele tendo tempo para poder mostrar aí o futebol dele. Mas sempre é muito difícil, porque entra pressionado, né? Não tem a confiança necessária, né? Por isso eu até fiquei muito feliz de ver ele defender esse pênalti, né? E dei uma nota até, a melhor nota do time para o Ivan. Mas tudo no Internacional vem dando errado. Me parece que, infelizmente, né, quando a gente fala assim de energia, parece que a energia negativa vem lá de cima do nosso presidente, da diretoria, enfim, né, que conduzem muito mal o nosso querido Colorado, o nosso querido Esporte Clube Internacional. Bom, é mais um jogo, mais um pouquinho de tristeza para todos nós, né? E vamos aguardar então.
Final de semana tem Fluminense Internacional no Maracanã. E vamos ver o que acontece. Vamos ver o que pode acontecer de diferente para que o nosso Colorado possa, então, né, de alguma forma, né, conseguir um bom resultado. Na verdade, uma das coisas que eu sempre tenho falado é o seguinte. Deixa eu dizer para você assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Se chegar na última partida do campeonato aí, tá? Do Campeonato Brasileiro, e o Internacional estiver jogando, eu não sei nem quem é o último adversário, mas enfim, estiver jogando e precisar ganhar para não cair, o Internacional não precisa jogar bem, não precisa taticamente ser superior, não precisa nada. O que o Internacional precisa é ganhar o jogo. Vai para dentro do campo com sangue nos olhos, um esforço muito grande, uma dedicação muito grande dos jogadores, e a gente ganha o jogo e não cai para a segunda divisão. Então isso é uma coisa. Outra coisa é que faltam ainda 9 jogos para o Internacional. E o Internacional precisa jogar muito mais do que isso, né, para sustentar 9 jogos. Como eu falei para vocês, nós temos 3 jogos pela frente muito complicados. Então, jogando o que o Internacional está jogando, não se sustenta. Não se sustenta, não adianta. Esta é a realidade. Então, nós temos que aguardar. Como eu sempre digo, cada jogo é uma incógnita e vamos ver o que acontece. Sábado ou domingo, eu nem sei. É final de semana. Fluminense Internacional no Maracanã. E vamos ver o que, né, que os deuses do futebol vão reservar para nós colorados neste final de semana. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos vocês. Saudações coloradas, tá bom? E até o próximo.